Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Miriam Oliveira, sou psicopedagoga, analista de comportamento, especialista em neuropsicologia. Sou cofundadora e diretora da Escola Imaculado Coração de Maria. Eu queria começar essa nossa reflexão de hoje contando uma história para vocês de uma família que tinha o pai, a mãe, 3 crianças pequenas. E aí a família já vinha lutando com bastante dificuldade, né? Então o pai tinha um emprego, a mãe tinha um emprego, que era funcionária pública. O pai, eles tentavam complementar a renda, porque afinal ter 3 crianças pequenas, a gente sabe como é difícil, não é verdade? Então eles iam complementando a renda, fazendo alguns outros serviços que apareciam. Então, a mãe fazia algumas faxinas, o pai fazia alguns objetos de artesanato também para vender, para complementar a renda da casa. E enfim, um belo dia o pai ficou desempregado e aí então a família passou alguns momentos assim bastante difíceis. E um dia pela manhã a mãe já fazia algumas atividades extras, né, para complementar a renda da família, e uma das coisas que a mãe fazia era tocar em casamento. E aí a mãe então estava preocupada porque ia chegar a hora do almoço e ela não tinha arroz para fazer para as crianças, não tinha arroz na despensa e ela também não tinha o dinheiro para comprar o arroz. E quando ela levantou de manhã e ela lembrou, né, desse grande problema, ela não sabia como ela ia resolver, ela pensou em pedir para que Deus ajudasse, que tudo desse certo, porque ela não tinha para quem pedir e também não tinha o dinheiro para comprar, né? Mas ela teve fé e pediu no seu interior que Deus a socorresse nesse momento difícil. Passado 1 ou 2 horas, uma pessoa chamou no portão e ela foi até lá atender. Essa pessoa era uma noiva, era uma pessoa que ia se casar dali muitos meses, mas ela estava assim correndo um pouco porque ela trabalhava numa empresa e era o horário, estava chegando o horário de almoço dela e ela usou esse intervalo para ir até lá pagar já esse trabalho dessa pessoa que tocava em casamento e disse que depois iria escolher as músicas. Deixou o telefone e falou assim: olha, eu já vou deixar pago, reserva para mim esse dia que é o meu casamento e depois eu venho para escolher as músicas. E então essa mãe pôde com esse dinheiro comprar o arroz que faltava para sua família. Bom, gente, essa história que eu estou contando para vocês é a história da minha vida. Então eu estou contando um fato para vocês de um momento que foi muito difícil para minha família. E então eu entendo perfeitamente o que é ter dificuldade financeira, o que é você não ter, às vezes, o suficiente para você dar para os seus filhos, como aquilo angustia, e ao mesmo tempo como é necessário nós termos fé, nós temos esperança, nós confiarmos em Deus, e nós temos esperança e confiança e procurar alimentar coisas boas, coisas positivas, para que a gente possa suportar esses momentos difíceis. Nós estamos vivendo um momento difícil assim, e está sendo difícil para todos nós. Muitas famílias estão passando por momentos extremamente dolorosos, em todos os sentidos, pelas perdas, né, pelas perdas de vidas, de pessoas amadas, perda financeira, porque muitos pais preocupados em como trazer o sustento para dentro da sua casa. Então, olha quantas situações existem por trás, quanto desespero, quanta angústia, quanto medo, quantas coisas estão assim causando estresse, irritação, preocupação nos pais. Então, eu só contei essa história para vocês para poder ir direto no coração de vocês, para que essa mensagem chegue diretamente no coração de vocês. Pais, tenham fé em Deus. Pais, tenham confiança. Pais, tenham esperança de que tudo isso vai passar. Pais, não descarreguem o seu nervosismo nas crianças. Elas não têm culpa. Eu já fiz um outro vídeo anterior fazendo esse apelo. Vou pedir novamente em nome das crianças que não podem falar por si, porque nós temos vários adultos e é normal
que estão estressados agora, que estão preocupados, que estão com medo, e nós temos de outro lado as crianças que não entendem bem essa situação, que também estão privadas de um monte de coisas, que vão ficar mais ansiosas, vão correr dentro de casa, vão ficar mais falantes, vão ter mais dificuldade para dormir. E aí, se os pais não entenderem esse momento, se eles não tiverem o autocontrole e não olharem para essa criança com paciência, nós vamos ter dentro das casas um verdadeiro caos. E nós vamos ter muito mais crianças agredidas do que nós temos nos últimos tempos, né? Nos últimos anos. A média que nós temos no Brasil de crianças vítimas de violência é 18 mil casos por dia. Essas crianças são vítimas de abuso sexual, violência física ou violência psicológica ou negligência. Então, a média do Brasil antes da pandemia já era 18 mil casos por dia. Imagine agora com essa pandemia, com o lockdown, com essa restrição, com todas essas dificuldades e tanta gente irritada e tanta criança também muito agitada, e como é que fica isso dentro de casa? Eu estudei o fenômeno da violência contra a criança e adolescente, a violência familiar contra a criança e adolescente por 10 anos. Eu já dei palestra, já dei curso de formação, já dei entrevista sobre o assunto. Gente, não é exclusividade das famílias carentes ou das pessoas sem instrução o fenômeno da violência. A gente precisa desconstruir isso. A violência ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer casa, inclusive de famílias abastadas, inclusive de pais instruídos. Qualquer criança pode ser vítima de violência, ou abuso sexual, ou a violência física, ou a violência psicológica. Nós temos aí a síndrome do bebê sacudido. Os pais ficam irritados porque o bebê chora e chacoalham o bebê e trazem prejuízos irreversíveis para o desenvolvimento desse bebê. Então, nenhuma violência é boa. Nenhuma violência vai trazer nada de positivo para a criança. Algumas marcarão mais, outras marcarão menos, mas todas deixam marcas. Algumas podem, inclusive, levar a óbito. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho tido no momento. Creio que isso é partilhado, né? Muitas outras pessoas que conhecem o fenômeno da violência, que lidam com isso, também estão preocupadas, porque estão vendo que nós estamos tendo pais muito preocupados, muito estressados, e se esses pais não tiverem um autocontrole, a válvula de escape desse nervosismo vai ser a criança. Então, pais, por favor, procurem se controlar, tenham paciência, as crianças não têm culpa. Vou repetir o apelo em nome das crianças. Por favor, protejam nossas crianças. Elas não têm culpa do que está acontecendo. É difícil para elas também, assim como é difícil para os nossos adolescentes. Existe um monte de famílias que, infelizmente, esse apelo não vai surtir efeito porque a violência já está instaurada na família, né? A violência já faz parte do contexto familiar, mas ela não precisa fazer parte do seu contexto familiar. Se você está estressado, se você está irritado, se você está nervoso, ela não precisa fazer parte do seu contexto. Você não precisa agredir o seu filho, você não precisa dar surras no seu filho porque você está irritado. Você não precisa ficar dizendo para o seu filho que ele é imprestável, que ele é um burro, né? Ou tantas outras formas de diminuir o seu filho. Você não precisa cometer nenhuma atrocidade contra o seu filho porque você não teve o autocontrole. Então, vamos, assim, procurar ter paciência, como eu já disse, olhar para toda essa situação com maturidade, com confiança, com esperança, alimentando coisas boas, coisas positivas, mesmo, como eu já disse, mesmo que as coisas estejam difíceis. Tenham certeza que tudo vai passar. Que nós tenhamos muita fé em Deus, porque Deus acompanha a nossa dor, participa do nosso sofrimento. Então tenhamos muita fé, muita esperança e vamos fazer de tudo para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Por favor, pais, pensem nisso,
trabalhem esses sentimentos positivos no coração de vocês. A fé, a esperança, a confiança, a paciência e, sobretudo, o amor. Tá bem? Espero ter ajudado vocês. E olhem para sua criança, para o seu adolescente com mais empatia, com mais carinho, com mais afeto. Tá bem? Que Deus esteja presente na vida de todos nós, na minha casa, na sua casa, e que tudo isso, com fé em Deus, há de passar. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.